Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Antônio, da Web Rádio Jarinu News, junto com a TeaCast Brasil. Estamos aqui para uma entrevista sobre o tema autismo. Vou deixar para vocês com a Vivian e com a Marlene. Com você, Vivian. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil, em parceria com a Web Rádio Jarinu News e com o patrocínio da Adega Falcão. O nosso tema de hoje, ele é muito interessante. Falaremos hoje sobre gestação, vida intrauterina e primeiros anos de vida de crianças autistas. Marlene, apresente nosso convidado. Com todo prazer. Nosso convidado hoje, Fabiano Tofanin, parapsicólogo clínico, hipnoterapeuta, especialista em neurociências e neuroprogramação mental. Seja bem-vindo e fale um pouco de você. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite e com certeza hoje vamos ter aí uma boa troca de experiências, o assunto, neurociência, parapsicologia relacionado ao autismo. Então, vamos aí construir esse bate-papo, para levar conhecimento, levar informação para quem estiver assistindo. E vamos lá. Eu sou aqui da cidade de Jarinu, interior de São Paulo. Também sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos. E também, minha realidade vim de uma área rural. E ali fui evoluindo, me transformando. Tinha conflitos emocionais também. Fui aperfeiçoando, me labutando, eu digo, no sentido de construção. E durante as minhas formações eu fui evoluindo, fui crescendo e também fui aplicando com as pessoas em atendimentos clínicos, vendo melhorias constantes. E aí me motiva cada vez mais, nessa área que eu amo de paixão, estudar a neurociência para levar liberdade, levar transformação e também um novo estilo de vida, mais felicidade, mais harmonia. E aí, com certeza, esse assunto de hoje, de acordo com a experiência que eu tenho na parte do autismo, vou conseguir contribuir. Vai ser muito gostoso a nossa conversa. Ai, que bom. Fabiano, com sua experiência em neurociência e parapsicologia, como você vê a influência assim, do ambiente gestacional e da vida intrauterina e no desenvolvimento neurológico do bebê, especialmente na vida do TEA? Do autista, no caso. Vamos lá. Bom, levar uma linha geral que eu vou trazer aqui, o conceito da parapsicologia também, mas trazer a abordagem da neurociência. O Dr. Grisa, também que defendeu a tese Estrutura e Sobrevivência das Personalidades, tá? O que chegou na conclusão nesses estudos? Que o processo gestacional, lógico que vem aí desde a genética também, o que a mãe vivencia, ela transmite para o feto, para o bebê, tá? Então, durante ali a gestação, se a mãe tem traumas, a mãe tem conflitos, se ela vive processo de rejeição, tá? Isso, quem vivencia também é o bebê. Então, ele capta tudo que a mãe tá sentindo naquele momento. Só que, como a mãe tem o consciente, isso passa em algum momento, entre aspas. Só que, para o bebê, não. Tem ali a essência, tem o subconsciente, vai ficando tudo armazenado. Então, se a mãe vive num ambiente que só destrói e também num ambiente onde tem escassez, ou passa fome, grandes limitações, incompreendida ou agredida, tá? Isso também quem vai vivenciar é a criança. E aí, além de ter já predisposição genética, que muitas vezes sobre autismo já tem alguém na família, um ancestral que teve, já tem essa predisposição grande, tá? E ali, conforme se vive nesse ambiente, a mãe vai reforçando isso e vai fortalecendo cada vez mais. Aí tem o processo também que se passa pelo cordão umbilical, comunicação, além de passar só alimentação, que é a nível nutritivo, também passa a emoção, tá? Libera muito cortisol na corrente sanguínea, tá? E ali a mãe vivencia estados de ameaça, de luta ou fuga o tempo todo. Ameaça à sobrevivência. E quem capta isso, reforçando novamente, é o ser que está sendo gestado. E isso, com certeza, vai até o processo de nascimento, que também é um outro tema que a gente vai conversar aqui, tá? E ali, depois que vai se entrar na primeira infância, que também vamos conversar, então todo esse processo de ambiência vai interferir.
Fez sentido? Fez, com certeza. Sim. Bom, você falou em relação a tudo que a mãe sente, a criança sente também. E como funciona isso dentro do ser, daquele serzinho que está lá sendo criado, sendo gerado? Como isso vai afetar ele no pós-gestação, na primeira infância? Então vamos lá. Quando a mãe acontece um evento traumático, um exemplo, ela apanha muito do companheiro. O companheiro não a compreende. Ou está passando fome por um momento aí de escassez. Isso, o bebê que está sendo gestado, ele capta sensações, sentimento. Ele não entende conscientemente, porque não tem ainda consciência formada, que está faltando alimento, ou que está, né, a agressão é um pai ou avô, ou alguém que está batendo. Mas sim, ela capta a sensação, ameaça a sobrevivência, aquela sensação ruim. Ele passa a viver em estresse constante. Isso. E ele está ali, como está se formando, né, toda a estrutura celular também, isso fica armazenado na via celular. Ele sente rejeição, Isso. como se estivesse sendo rejeitado. E nessa rejeição... É que Isso ele sente tudo por sentimento, né? Isso, sensações, sentimentos, vamos colocar assim, um campo, né, um campo vital. Né, fica ali armazenado como um código. E essa rejeição é que nem se fosse uma ameaça de morte para ele, uma ameaça gigante. Se a minha mãe não me quer, se a situação aí de agressão está acontecendo, ele se sente que está morrendo. Então é uma sensação horrível. Isso já fica armazenado. E em relação ao autismo, tem alguma relação, alguma coisa que pode ser influenciada durante a gestação também? A gente sabe que tem uma parte genética, a ambiental e a epigenética. Isso. E nesse processo, a epigenética já está sendo ativada, a genética. Quando tem já um trauma, ou uma agressão, uma rejeição, né, uma falta de atenção, falta de conexão. Então, né, a gente vê que o autista ele tem o que é dificuldade de interação social, de viver no mundo externo. Que nem se fosse um mundo externo, vivenciar é doloroso. Então eu fico no meu mundo interno. Isso é uma forma inconsciente, tá? E nesse processo, a mãe muitas vezes que foi muito rejeitada, ou teve processo de agressão, tá? Que está vivenciando aquele conflito, o bebê também está vivenciando esse conflito. Está com esse processo de culpa, sentindo culpa por existir. Está incomodando. Fez sentido? Sim. Tá? Isso vai levar, lógico, depois para o ambiente que vai fortalecer ainda mais depois que nascer. Depois que nascer, o ambiente onde essa criança vai estar, ou vai potencializar ainda mais, deixando o autismo ainda mais grave, ou aí daí com um processo de trabalho, de interação social de qualidade, sabendo entender, compreender, gerando conexão, é possível moldar e construir um novo ser. Tá, em questão, por exemplo, na tua parte, do teu lado profissional, tudo, você também já começa a definir o processo sobre da criança desde o aspecto familiar dela, né? Isso. Da vivência entre o pai e a mãe, né? Você consegue já ter tirar por base dessa convicção. Sim, isso é primordial. E a parapsicologia, né? Ela é reconhecida? Sim, cientificamente ela vem. Cientificamente, é. Isso vem desde 1930, lógico, por Joseph Hine, da Universidade de Califórnia. Aí começou os estudos realmente científicos da parapsicologia, mas a parapsicologia vem de 1880, por aí, o início que não era ainda comprovado. E a partir aí dos estudos, né, que vem da telepatia, cognição, que vem a parte mais holística do ser humano, que foi se desenvolvendo aí, né, mais grandes estudos, até chegar aqui no Brasil, pelo Dr. Grisa, então, que daí fundou a Escola Científica Independente, tá? Na linha que eu digo sobre a parapsicologia, estrutura de sobrevivência e personalidade. A nível, no caso, de pós-graduação, aprovado pelo MEC também. Tá? Então vem a parapsicologia, outras linhas que tem a abordagem católica, Padre Quevedo, a abordagem espírita, que vem de Edgar
Edgar Moraes, no caso, que também é a linha que está ligada ao espiritismo, tá? E aí a linha científica independente, ela entrou com uma outra abordagem, porque cada um defendia a sua tese. E entrando daí com a estrutura e sobrevivência das personalidades, no caso na linha científica independente, se aprofundou desde a linha do processo da vida intrauterina, contexto familiar, o processo da genética em si, né? Todo o processo ancestral, que aí a gente consegue chegar nessa linha que o contexto familiar, pai e mãe, vai interferir no desenvolvimento da criança, desde o processo gestacional. Tanto que, se tiver um autista, vamos colocar aqui, nessa família que está preparada para lidar com isso, tem ferramentas para isso. E essa mesma criança colocar numa outra família que não sabe lidar, ou talvez que rejeita mais, ou que culpa, que cobra, o desenvolvimento vai ser totalmente diferente. Um vai regredir e outro vai progredir, de acordo com o ambiente onde ela está sendo inserida. Então, um vai ter melhoras, vai ter construção, vai ser um novo ser humano na sociedade que está sendo moldado, enquanto o outro vai ser sendo cada vez mais denegrido, vai degenerando, e aí são coisas que não são muito agradáveis, no caso, para a própria criança. Na parte, por exemplo, como vamos dizer, na parte da medicina, certo? Sim. Aonde que os outros profissionais, eles agregam a sua área com uma criança, por exemplo, ou com um autista? Por exemplo, nós temos um profissional, entendeu? Da área da ciência e tal, ele fala, não, vocês têm que também procurar a tua área de parapsicologia. Existem esses termos aí de profissionais de outras áreas que indicam vocês para poder fazer esse trabalho? Sim, tem, mas hoje ainda tem ainda um pouco de preconceito, porque a parapsicologia também, a primeira linha de estudos dela é fenomenologia paranormal. Será que o nome deu para, né? Já não... Isso, para, além de... exato, já não assusta muitas pessoas. Isso. E você ainda consegue, você ainda vê, como se diz, barreira de algumas pessoas, de algumas famílias, por ser parapsicologia, quando se fala nessa palavra para, porque vem isso daí também muito em questão. Eu tenho um filho autista, certo? Tudo bem. Se eu acho que o seu tratamento é ótimo, eu vou levar ele. Mas tem aquelas pessoas que têm uma fé religiosa que eles vão bloquear sobre isso. Ah, isso daí não vai... Você encontra muito disso? Sim, hoje tem também, lógico, principalmente a parte prática religiosa, e também dentro do Conselho de Medicina também tem ainda o preconceito. A medicina é maravilhosa. A medicina é algo incrível que ajuda na cura também, né? No caso do processo de recuperação. Mas no caso da medicina, não deveria agregar junto vocês? Isso seria o ideal. Sendo que tem essa parte do reconhecimento de tudo. Porque, queira ou não queira, você fazendo parapsicologia com a pessoa, com a família e com todos, você pode sim agregar muito mais aos outros profissionais. Concorda? Com certeza, porque a medicina ela pega algo fisiológico, biológico, tá? E a parapsicologia ela vai a nível mais de essência, né? Nível mais de alma. Então não tem como nós que habitamos, quem acredita, né? No caso que nós somos espírito, lógico que tem aqueles que acreditam que somos só moléculas e nada mais, morreu, acabou. Aí tudo bem, tá? Mas quando a gente tem essa abordagem, o espiritual, no caso, o que nós somos, essência, ele é altamente fundamental. E a nossa mente, nosso espírito consegue atuar sobre a matéria, que a gente chama daí a psicocinesia, a psiquicapa, tá? A mente atuando na matéria. Tem experimentos aí de mumificação de carne, da carne, no caso, um experimento de imposição de mãos, onde a carne fica petrificada depois desse processo. Tantos outros processos de fenomenologia comprovados, de curas psíquicas, cirurgias espirituais, onde a mente, no caso vamos colocar essência, atua na matéria. Tá? O processo de reiki, quem aplica reiki, tá? E ali a gente se vê, eu mesmo tenho um procedimento que se chama livre psicossomático, onde a pessoa está, por exemplo, com uma dor de cabeça, uma tensão muscular, eu faço um procedimento de olho aberto, a pessoa ela fica sem a dor, sem o desconforto. Lógico que eu recomendo você procurar fazer um exame, procurar medicina, tá? Tem que ser prudente nessa parte também. E ali o processo de alívio acontece, porque a mente
espírito atuando na matéria. Se você tem essa parte, por exemplo, que você tem o consenso de você mandar procurar outros especialistas, os outros especialistas também deveriam ter o consenso de pedir para te procurar também, né? Porque existem muitas coisas que eu acho que não é somente a medicina que vai resolver. Existe algo muito mais além. É uma questão de ciência, né? A ciência, ela não é escrita em pedra. Então, ela está em constante mudança e evolução. Se a ciência fosse escrita em pedra, a gente teria parado lá Mas você concorda que no passado. Mas você concorda que a ciência ela coloca um bloqueio em tudo? Sim. E ela não vai modificar muito, porque eles acham que, por exemplo, existe aquela diferença entre a ciência com a fé. A ciência hoje, ela toma como ciência até onde ela entende. Dali para frente, onde ela não entende, ela é qualquer coisa menos ciência. Mas eu vejo como só uma ciência que ainda não foi entendida. Isso podemos chamar da metafísica, hoje está sendo bem estudada, principalmente o processo E a de própria psicoquântica. neurociência, né, hoje ela já entende que nós somos uma tríade, né? Corpo, alma e espírito. A neurociência ela já está entendendo. A gente já vem vários neurocientistas aí, inclusive a doutora Rosana, eu gosto muito dela, que é uma neurocientista brasileira, que ganhou aí como a melhor neurocientista mundial, e ela fala, eu não sou, mas ela ganhou, né, o prêmio, e ela fala, nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito, e precisamos cuidar dos três, né, porque ali o corpo trabalha com a alma e a alma com o espírito, né, que seria ali, né, nosso corpo mesmo físico, a alma, que são nossos sentimentos, e nosso espírito, que é onde vai entrar a parapsicologia, né, é onde você também entra e faz esse trabalho com os três, não é isso? Sim, com E certeza. com relação à gestante, ainda na vida intrauterina dela, né? Você consegue fazer assim algo para gestantes que estão nos ouvindo, né? Vamos falar assim, você consegue aí com sua expertise ainda fazer assim entrar com a neurociência mesmo, com uma reprogramação, algo assim parecido dentro ainda do útero da mãe ainda? Sim. Não. Sim? Primeiramente, Nossa, isso é fantástico. tá? Lógico, a gente tem que tomar aí cuidado para entrar com, lógico, processo de hipnoterapia com as gestantes. Tem que ser algo mais cauteloso para não vivenciar algo traumático. Ou trazer Trazer à tona, consciência isso. para essa mãe, olha, cuidado com os seus sentimentos, com o que você pensa, com o que você sente. O primeiro passo. Mas você concorda, por exemplo, que nesse lado dele, por exemplo, que ele faz esse trabalho maravilhoso, já não deveria ter conscientização dentro da parte científica de indicar. No pré-natal, né? Exatamente, de Além indicar da, no pré-natal já colocar, por exemplo. além da médica obstetra. Exatamente. Não deveria tratar colocar. da emoção da mãe. Aí eu pergunto para você, quando que a pessoa vai determinar que vai ter que procurar um parapsicólogo para poder atender? Quem encaminha a pessoa para você, por exemplo, para essa consulta? Tem, no caso, médicos, no tempo que estuda essa linha também, depois eu posso entrar o autismo, o exemplo, que também fez parceria com o Dr. Gris, um dos melhores psiquiatras do Brasil, o Dr. Marcos de Noronha, tá? Também tem aí know-how, vai em convenções na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos, tá? Ele é altamente renomeado, tá? Então, ele também defende essa linha, tá? Fé, espiritualidade e neurociência. Dr. Felipe de Oliveira, Sérgio Felipe de Oliveira, também um neurocientista, né, mundialmente famoso, também ele defende, tanto que hoje ele tem a neuroespiritualidade, porque ele sabe que também a espiritualidade interfere muito na parte física, tá? Então, e principalmente onde ele estuda a glândula pineal, via tálamo, onde todo esse processo se explica de forma científica como que acontece. E como você disse, seria o ideal, né, cuidar da parte também emocional, que depois o espiritual vem a parte emocional. A gente aprende aonde, né, a lidar com os processos internos? Através dos 5 sentidos. A gente aprende o mundo através dos 5 sentidos. Eu acho que a tua área deveria entrar já desde, como a Vivian falou, no pré-natal. Tá? Imagine uma mãe que sabe lidar com as suas emoções, com tudo que acontece no seu interno. O bebê, ele vai, tá, receber tudo isso,
né? Tanto que na tribo indígena, que é mais natural, eles fazem esse processo de autocuidado. Desde o processo gestacional até o processo de nascimento. Eles tomam um devido cuidado, porque eles sabem que tudo de uma forma mais instintiva, por mais que não tenha conhecimento de ciência, que isso se comprova hoje, eles vivenciam isso. E aí você vê pessoas com mais autoconfiança. Você vê autista indígena, um exemplo, é muito raro, É raro. por causa disso, tá? Do ambiente que está. Me Aí, deixou, lógico, me deixou grilado agora. Faça essas pesquisas para vocês vão encontrar uma taxa, se for muito mínima, por causa disso. E que eles estão mais nas grandes metrópoles, é onde tem o índice maior. Tanto que antes era nível de 120, né, 90, e foi baixando até chegar hoje 36 crianças, tá? Tem ali 3, 4 autistas. Estamos caminhando para 11 para 1. Isso. 11 para 1. Estamos caminhando. E cada 4 meninos, uma menina. Tá? E os diagnósticos estão aumentando. Então, o ambiente, a realidade onde nós estamos mergulhados... Então, o estresse, tudo que tem no cotidiano de uma vida urbana. Até, eu posso falar que até ali o virtual, né? Você falou dos índios, eu fiquei aqui quando você falava, né, bem? E realmente, né, até o nosso... Eles vivem assim, o natural, eles vivem a natureza, né? Eles adoram, né, do jeito deles, a crença deles, o sol, a lua, a estrela, e é muito intenso isso. A gente vê, pouco que a gente vê, que estuda que vê, tem filmes às vezes mesmo, né, que você vê, é diferente. E a gente já está ali, já partiu para o virtual. É bom. Por conta do virtual, nós estamos aqui. Mas eu acho que também influencia, porque o virtual às vezes é demais. Isso. Ainda mais para uma gestante. Eu concordo plenamente, Não é? tá? Eles vivem, eles estão Isso, presentes. isso. A gente está perdendo a momento. conexão com a Isso, terra, com a né? E aí a gente faz a Exatamente, ligação, Vivi, falta de falou conexão. certinho. Estou nas redes sociais, tanto que hoje minha especialidade em TDAH também, né? Os adolescentes estão aumentando demais. Por quê? Você treina o seu cérebro o quê? Desfocar, sair fora da realidade e entrar no mundo virtual. E mundo de prazeres rápidos, né? Isso. Vídeos rápidos. E é onde se libera uma falsa É dopamina, isso que eu ia né, falar. que é o neuromodulador, que a gente é movido por dopamina e serotonina. Quando estamos em déficit, muitos transtornos Aí entram. falta serotonina. Né? Serotonina, que é a via serotoninérgica em Que é da desequilíbrio. alegria, é isso. Tá? E ali também entra a oxitocina, que também está em deficiência. Se você analisar o autista, tá em déficit a oxitocina, que é o hormônio do amor, no caso, que está presente nos mamíferos. Por exemplo, a gente vê os primatas, os macacos, eles tiram o piolho um do outro, né? Estão ali com essa troca, esse carinho, que é o que acontece, que hoje está em déficit, tá? Então daí entra também a vasopressina, que é um outro que está presente na corrente sanguínea. Quando está em déficit, aumenta muito, né, o nível, tá, da falta de conexão, da falta de presença. Tá? Então, no autista isso está em déficit também. Tá? Então, nós seres humanos somos feitos para estar em conexão com outros. Outros Né? A gente seres vê a parte humanos. desde o Homo sapiens, colocando aí uma ciência sem entrar com conflito religioso, mas colocando aí, né, o estudo científico, foi criado em tribo, em comunidade, todo mundo se ajudando, conexão. E a gente mudou isso, né? E No aí- decorrer da história. Foi mudando isso. Criando pequenos núcleos familiares, tipo, cuido do meu. A que partir do se momento dane que o nós resto. descobrimos a roda, tudo mudou. Todo mundo. A partir do momento que o homem fez a roda, tudo mudou. Tudo. Tanto é que eu falo que da roda, você tem o átomo que é redondo, o mundo é redondo, tudo é redondo. Dali começou a se perder. Como disse a tribo indígena, eles vivem dentro daquele contexto dele, dentro daquele mundo dele. É como eu disse hoje, né? Fecha o portão, nós estamos dentro do nosso mundo, onde que você também mora. Você fecha o seu portão, você está dentro do seu mundinho lá e você não quer nem saber o que está lá fora, né? Então, a tua cabeça já vai na outra mente. Agora, o pessoal aí fora vive no conturbado com tudo, né? Então, quer dizer que essa crescente de autismo vai desde, então, a parte de depressão, angústia,
vários fatores? A epigenética familiar. E por que Isso. todo mundo não consegue procurar, por exemplo, a parapsicologia? Parapsicologia, neuroreprogramação. Isso. Porque as pessoas, ou elas não têm conhecimento, a maioria das pessoas não tem o conhecimento nessa área. Eu estou falando por mim, ok? Cada vez que nós estamos fazendo um tema aqui de autismo, cada vez eu fico surpreso o quanto que eu ainda volto a falar, sou ignorante no tema. Hoje, conversando com você aqui, eu estou vendo que é outro segmento que eu pouco tinha conhecimento. Agora eu pergunto, se tem todos esses acessos, tem todos esses estudos, tem tudo isso daí, por que não é divulgado? Por que as pessoas não procuram essa parte da parapsicologia e da outra que você falou, deu? Neuroreprogramação. E aí entra a neurobiologia, onde também é o carro forte, depois estudando, né, neurociência, aprofundando, fazendo pós, no caso a terceira que estou concluindo, né, sobre essa relação. Quanto mais a gente vivencia e retorna à ancestralidade, vamos colocar aqui, o Homo sapiens, antes do Homo sapiens hominídeos e Homo erectus, tá? Uhum. Então nessa evolução nós fomos moldados, de acordo com a física quântica mais, tá? E nível de Harvard, Stanford, por exemplo, físicos de prêmio Nobel, vamos colocar aqui linkando com neurobiologia também. Quanto mais nós aproximamos disso, dessa evolução há milhares de anos que estamos aí, a programação de sobrevivência em nós, né, no cérebro reptiliano, parte límbica cerebral, mais eu estou com saúde, mais eu vou vivenciando estados de harmonia. Tá? Eu estou indo a favor da construção universal, conforme foi programado. O ambiente me moldou. Quanto mais eu me afasto dessa neurobiologia, mais eu vou ficando com um transtorno emocional. Mais eu começo a entrar na rotina da tecnologia, eu vou me afastando desse arquiteto que o universo fez. Né? Fala, quem não está contente reclama com o Criador do universo. Né? Porque ele fez assim. Milhares de anos essa evolução. E agora 100 a 200 anos querer viver de forma diferente. E querer que a estrutura biológica se, né, comporte do jeito que eu quero, sendo que está milhares de anos evoluindo dessa maneira. Tá? Então, quanto mais eu me aproximo, por isso que a tribo indígena mais se aproxima da neurobiologia ancestral, tá? De acordo com o programa que o arquiteto, o criador do universo fez. Tá? Então, aí, quanto mais estou em contato com a natureza, mais estou conectado, presente, de fato, comigo mesmo, com as outras pessoas, né? Ou antigamente, lá nas ancestralidade, corria para se pegar a comida, 40, 50, 60 quilômetros até a presa cansar. E ali depois fazia aquele processo, né? Também, lógico, tem que lutar com os predadores da própria espécie. Não comíamos igual comemos hoje também, né? Tá? E ali tudo, né? Que é um outro pilar, alimentação, nutrição, é um outro pilar neurobiológico. Tá? Vem ali do processo de atividades, não é academia, nada contra a academia, mas assim, exercícios, o corpo em movimento, presente, tá? Relacionamento, corpo e a mente, né? Conexão genuína, tá ali presente. Tudo isso ele contribui para ter uma saúde mental em dia. Quando eu estou com esses pilares alinhados, tá? Tudo flui. E quando estou em déficit com isso, entra transtorno, zona de conforto, e aí a gente sabe o caminho negativo. Falta de conexão, falta de relacionamento. E ali entram os problemas, onde o autismo ele está mergulhado. E uma gestante que vivencia todo esse processo de desorganização, ameaça a sobrevivência, tá? O bebê vai captar e depois que nasce vai potencializar ainda mais, mas vai reforçar, né? No DNA, né, que temos ali o processo, ele vai se abrir, aquilo muitas vezes estava adormecido com a vivência diária. Então é um processo de tratamento onde a cura, vamos dizer assim, quanto mais eu vivenciar o simples e buscar lá de acordo com o que o universo criou, mais eu estou em harmonia. Eu sou um reflexo, uma continuação da própria natureza, se a gente for analisar. Faz sentido? Claro. Total. Uma gestante, por exemplo, ela praticamente tem vários tipos de ansiedade. Daquele de, estou gestante, quero ter isso, fazer isso, poder
proporcionar isso. A vida da mulher, ela muda completamente a Então, partir ali do momento da mas concepção. será que ela também- toma será que- consciência que tá vindo um ser que vai depender Mas será que, inteiramente dela. exato, mas será que essa ansiedade dela de querer, sabe, lá na frente, que eu vou fazer, o que eu vou proporcionar, tudo, não é um fator que pesa? Ela não poderia também ter, Relaxar um pouco mais? exato, no pré-natal, por exemplo, procurar uma parapsicologia, ficar relaxado, ter lá Controlar a ansiedade. controlar a né? ansiedade, falar, não, teu filho vai vir legal, tranquilo, dali Calma, você vai fazer ter o dia a condições dia. de... Será que essa parte dessa ansiedade na gestação já causa tudo isso daí também? Isso. Ela provavelmente ela já vem ali na construção, né? Essa ansiedade ela foi aprendendo durante a vida, quando ela era criança, a vivenciar estados de ansiedade, no caso, estado de estresse. O estresse, ele é bom para o organismo, entre aspas, num bom sentido, quando ele está em Questão equilíbrio. de adrenalina? Tá? Quando eu sei lidar com ele, eu sei daí praticar o destresse, no caso, eu sei lidar com isso. Agora, quando eu fico com esse estresse constante, sem desligar, que é o sistema parasimpático, o sistema simpático ativado o tempo todo, isso é prejudicial. Não vou entrar nesse assunto agora, porque é muito profundo e muito denso. Mas quando eu sei lidar com esse estresse, tudo muda. Tá? Quando eu estou em alto nível de estresse, libero muito cortisol, muita adrenalina e também inflama meu corpo. Também vai atrapalhar meu processo de ter um sono profundo e reparador, crises de insônia também, má alimentação, entre outras coisas, acaba entrando, tá? Ela está se identificando, Não, ou vendo pensando de alguém. Não, a Marlene está olhando para mim, é porque ela sabe. É porque desse tema que você fala, é aquilo lá. Se nós for debater tudo isso daí, de todo esse tema, vai longe. Vai longe. nós Vai longe. vamos longe. Vai longe. Tá, entendeu? Aí a Marlene olha para mim, né, como, né, sabe que para mim tudo é questão de novidade, né? Eu já fico matutando aqui as coisas, já fico pensando lá na frente, né? Mas eu também me identifico. E Eu uma me identifico. Olha, eu vou falar para você, é um tema que Vasto. não, me interessei. Se interessou? Nossa, é um Acho que nós temos um outro tema. podcast só para falar só, mas E você né? falou Fio só é pouco. comentando ali da gestação, então quando, né, ela já aprendeu a vivenciar com as emoções sem orientação. Só ser escrava e refém. As emoções vêm e deixa rolar. E aquilo vai cada vez mais potencializando. Ela acha, eu sou assim. Não acha, acredita, eu sou assim. E aquele processo que depois ela descobre que está grávida. Muitas vezes se o companheiro não aceita, ela é mal compreendida nessa gestação, ela já pensa inconscientemente, o que vai ser de mim? Se ela tem estudos, por exemplo, e agora? O que vai ser do meu futuro? Ela já vive desconectada da realidade. E vivendo nesse processo imaginário de que está ameaçada a minha carreira, meu namorado, meu marido não me compreende, não quer essa criança. O que esse ser vivo, esse ser humano, ser divino, está sentindo ali no momento? Sabendo que ela está gestante, ela tem essa ligação diretamente com ele. Está sentindo, né? não sou bem-vinda, já está uma ameaça à sobrevivência. Então, se minha mãe não me quer, eu vou morrer aqui. Aquela sensação de amargura, aquela sensação já de desconexão da minha própria mãe. E ali de rejeição, de culpa por nascer, de estar começando a viver. Então, o subconsciente, a essência está captando isso. Sobre a neuroprogramação, né? A gente sabe que ela foca a neuroprogramação mental, né? Ela foca reestruturar aí os padrões, pensamentos, a mente, né? O que pode agregar, vamos lá, nos primeiros anos de vida, no caso do autista, da criança autista. Como essa abordagem pode ser aplicada, de que modo você aplica para auxiliar aí o desenvolvimento social dele, na parte social. Isso. De acordo com a experiência que tem em adultos, tá? Que é a minha especialidade de adultos, mas colocando também para criança, é o seguinte, a neuroprogramação ela visa a parte biológica também, tá? Por quê? Mente também interfere no corpo e corpo também interfere na mente, neuromodula a mente. Está ligado à mielinização? Também, tá? Então, o corpo ele também neuromodula a mente, tanto que, um exemplo, quem faz exercícios físicos, o primeiro beneficiado é o cérebro. O nosso também processo microbioma intestinal, quando eu cuido da minha alimentação nutritiva, como o cérebro tem milhares de neurônios, também estou interferindo no meu primeiro cérebro, no caso. O segundo cérebro também é
o meu intestino, e o terceiro cérebro, o coração, também tem 40 mil neurônios. Então, é tudo uma interligação. Então, eu cuidando bem, isso vai interferir na estrutura cerebral, tá? E como você estava dizendo, perguntou da neuroprogramação. Então, quando eu tenho esse cuidado também com a fisiologia, o meu ambiente, eu estou neuroprogramando, tá? Além de programar, meu corpo tem células, tem memórias, tá? Vai criar processo habitual. O meu pai ou minha mãe tem devido informação para isso, ele vai estar me moldando, criando novas sinapses, novas trilhas neurais, novos circuitos que vão se disparar juntos e estar conectados ali, que vai gerar frequência de hábitos automáticos. Daí vai fazer eu ver a vida, entender o mundo através de outra visão, com outro sentido. Então, quando eu já de criança, tá? Meu pai e a mãe, por ter esse conhecimento, eu vou me construir melhor. Um exemplo que eu vou dar aqui, que é o Sam, tá? E até dentro do próprio Instituto Romani, onde eu sou membro oficial também. O que acontece? Ele tinha, pela visão médica, clínica, ele não ia andar, ia vegetar. Nasceu com deficiência grave, tá? Tanto que ele não tinha tanta locomoção, não falava, tá? E pela visão médica ele não ia, como falei, andar, não ia falar e vice-versa, ia vegetar. Lógico que teve ali muito trabalho, a mãe não acreditou, não quis acreditar nisso, não quis aceitar, mas ela foi trabalhando para ter melhor do filho. E foi investindo, foi com especialistas daqui e dali, muitas vezes sendo desacreditada, frustrada. Teve processos desanimadores, mas ela continuou, foi firme, se dedicando, falando que ele era possível de melhorar essa situação, que iria melhorar a situação. Tanto que depois de muitos e muitos anos, ele já adulto, se desenvolvendo cada vez mais, o que acontece? Tem um vídeo, que agora não tem como eu mostrar aqui, interessante seria mostrar esse vídeo, de ele correndo, fazendo triatlo. Mas para isso deu muito trabalho, foi muita construção. E aí o companheiro dele que estava correndo junto com ele disse: o que você fala para o médico que te disse que você não ia andar, ou não ia correr, ou não ia falar? Ele disse o seguinte: para quê? Tá? Que eu vou querer andar se eu posso correr, se eu posso nadar, estando aqui dessa maneira como você está me vendo aqui agora. Então, mostrando que é possível, sim, essas leis paranormais, desafiar sim a ciência, porque a paranormalidade que nós temos, os nossos outros sentidos aguçados e avançados, o quê? Ela desafia a lei da física, a lei da química e a lei da biologia. Tá? Tem como explicar aqui, se caso vier alguma pergunta semelhante, como a nossa mente, a nossa essência consegue transmutar a lei física com os fenômenos paranormais, fenômenos psíquicos. Trazendo para o lado religioso, que muitas pessoas não buscam, não procuram a parapsicologia por preconceito religioso. Mas isso que você acabou de falar está completamente ligado ao que Jesus dizia. O que eu faço, você é capaz de fazer. Quem tem a fé do tamanho do grão de mostarda pode mover a montanha. Com certeza. Porque está tudo dentro da gente. Todas as ferramentas para nos construir, para nos melhorar, para nos curar. Só depende da gente. Sim. Tanto que tem um professor, Ozzy Ramos, é um físico, também físico de prêmio Nobel, tá? Especialista em física quântica, filósofo, engenheiro também, tá? Então, trazendo aí, ele dizia muito nessa questão, tem o preconceito intelectual de muitos físicos também, tá? Principalmente os físicos newtonianos, mas ele dizia assim: se você for em Harvard ouvir dois físicos quânticos falarem, físicos de prêmio Nobel, não é qualquer físico não, tá? Sobre os fenômenos metafísicos, vão ser muito mais fantasmático que ouvir dois crentes pastores falando de Deus, ou dois católicos, enfim. Que vai falar de uma forma mais simplista. Nossa, mas não perde a beleza. Então, para você ver o nível, mesmo tendo lá um conhecimento, eles são obrigados a aceitar o nível de metafísica que existe na física quântica, na nossa essência, que está impregnado em nós. Nós já somos quânticos por natureza. Quântico é a menor partícula do universo. Tudo é quântico. Tá? A menor partícula do universo é quântico. Não tem como medir de tão profundo que é.
nos percebemos aqui como seres físicos, mas na verdade, na essência, somos pura luz. Isso, tá? Somos energia vindo de uma única emanação, que muitos lá eles dizem que é entre aspas, Big Bang, não é uma explosão, uma emanação, que aí, né, o universo com 13,8 bilhões de anos aí não teve como ser fundado. Lógico, aqueles que são ateus e não acreditam nisso também, tudo bem, né, a gente respeita, mas a partir desta, saindo um pouquinho só, né, da parte do autismo, mas só para a gente entender um pouco mais da essência, ali se emanou, né, o princípio de tudo, e não tem como, né, pela matemática orquestrar esse universo. Se fosse uma mínima coisa fora do lugar, tudo se derreteria, não teria a realidade física, e o universo continua evoluindo. Então é o princípio para se gerar e chegar hoje na consciência, né, que é a consciência que materializa, a essência, a consciência, meu estado, meu ser como um todo. Tá? Que não tem preconceito, não tem idade, não tem cor, não tem religião, simplesmente é. Tá? E aí que se vem. Mas hoje, nos dias atuais, isso está se perdendo muito. Não, se perdendo muito, já se perdeu, infelizmente, e está se perdendo cada vez mais. E quanto mais o ser humano se encontrar e viver, mais ele consegue aí atingir, vamos dizer, a cura. Tá? A conexão, relacionamento. Nós fomos feitos para isso. Tanto que, se você observar os transtornos, entra aí o déficit nessa questão. Né? É a existência, não está sabendo se colocar no mundo. Eu percebo que você é um estudioso, sempre está procurando se aperfeiçoar mais em todos os temas. Falamos até na quântica, falamos em todos. Você acredita na parte da religião diferente do que a parte científica? Bom, Você com a parapsicologia? eu antes de estudar parapsicologia tinha uma visão Porque até nós falamos agora da quântica, né? Então isso daí você sabe que nós mexemos com a essência do Big Bang, essas tudo coisas. mais. Exato. Aí eu pergunto para você, tá? O que você depara, por exemplo, em questão de tudo isso daí que você tem com a religião? Se é que você tem a religião. Isso. Antigamente eu era muito ligado à religião. Religião seria religare, né? Sim. Se vem daí desde uma outra desde o Homo sapiens, dá para explicar quando o ser humano começa a entender-se além, né? Porque imagina, nós como seres humanos temos uma visão além do infinito, de eternidade. Você vê algum animal ter visão, com todo respeito? Quem tem mais essa crença ligada ao animal, a ter uma visão de eternidade? Pensar no amanhã. Pensar, eu sou luz, eu sou... Não tem... Só nós, seres humanos divinos, como partícula, Deus se coloca em nós, minha visão hoje. Eu tinha uma visão religiosa, mas no meu ponto limitava. Porque a gente começa a ver limitações. Cada religião tem mais de 100 mil crenças e filosofias e religiões, cada um vai defender a sua tese. Nada contra. Tá? Hoje eu vejo mais como espiritualista, espiritual, mas não com uma ligação religiosa. Tem todas as religiões. Quer dizer que então que o seu lado é mais espiritual. Hoje sim, eu tinha uma visão muito mais dogmática, mais pragmática, tá? Era a minha visão. Nada contra. Quem tem, tudo bem. Mas eu acho que viva feliz. Mas bem. Eu acho que todas as religiões, por exemplo, tem que ter uma consciência que existe espiritualidade. No fundo, né? Todas elas, todas elas têm. Espiritualidade é diferente de espiritismo. Então, isso, entendeu? Mas precisa deixar isso claro. Espiritismo também, né? é uma tipo de filosofia, um tipo de caminho, né? Que vem Allan Kardec, vem outros aí, né? Sim. Nessa linha. E espiritualidade é um geral. É que hoje em dia nós temos muita religião e o religioso, né? Isso. Então tem muito religioso por aí. É religioso, eu não posso isso, eu não faço isso. Imagina, eu vou num psicólogo, que seja, não vamos nem falar num parapsicólogo. Não vou. Então sofre, né? Nós já até abordamos esse tema na nossa igreja, porque sofre. E o próprio presidente da nossa igreja falou, não, vocês têm que procurar sim, porque Deus capacitou um profissional como você, como eu, como outros, para cuidar das pessoas que estão necessitando. Mas tem aquelas pessoas ainda religiosas, que ainda tem, tá ainda nesses, né? E você falou esses dogmas, nesses antepassados aí, que eu não posso e pronto. Não, mas não é assim.
né? O mundo, nós evoluímos, vamos falar assim, nós evoluímos. Então, nós temos que ver essa parte também, que nós evoluímos e precisamos, sim, um do outro, precisamos de profissionais, né? E os profissionais estão aí, como você, para nos ajudar. E falando em profissionais e você como para nos ajudar, e que você vai falar para a gente sobre a hipnoterapia, né? Que é uma ferramenta poderosa aí para acessar o subconsciente. Em crianças ainda muito pequenas, como isso funciona? Como essa técnica aí é adaptada, pode ser adaptada? Isso. Hoje, como especialista em hipnose, porque eu fiz várias linhas de formação, né? Cada um vai defender aí a sua tese e o seu script, vamos se dizer, tá? Então, a hipnose, todos nós já vivenciamos, quando você pega o CERN, em estado de hipnose. Desde quando, né, no processo da barriga da minha mãe, onde se diz que fui gestado, a crença da minha mãe, o sentimento da minha mãe, já foi tudo sendo passado, tá? Se formando as vias neuronais. Tá? A partir do momento da minha concepção, que as células foram se multiplicando, lógico, o subconsciente, a vida, a essência já está ali presente, tá? Desde a concepção, que é a minha visão, tá? Que senão não teria todo esse processo, né, sendo gerado. O que acontece? Ali vai se criando já, ali do coração, seu primeiro órgão a se formar, começa depois ali em seguida a se formar o sistema nervoso, o sistema sináptico, o sistema neuronal. Tudo está interligado. E ali já vai se adaptando às crenças, tá? O cérebro já vai se formando, as conexões já vão se formando de acordo com as crenças, as experiências que a mãe está vivendo. O genético também vai entrando em ação, tá? Então, de acordo aí com a evolução que vai ter no período gestacional, tudo que a mãe também está ali de crença, de visão de homem, de mulher, de matrimônio, de casamento, né? No caso de experiência de trabalho e tudo mais, está sendo ali armazenado. Após que nasce o processo de nascimento, a criança já está naquele ambiente, se formando com a visão do pai e da mãe. Já vai adquirindo crenças religiosas, filosofia de vida, processo de alimentação. Tudo já vai estar criando que vai ser a visão de mundo dela, que ali no futuro ela vai vivenciar de forma automática, tá? O processo de lidar com as emoções. Repete padrões. Vai só repetindo o padrão. E ela vai só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Não vai sendo ela vai estar sendo só programação do que, né, meio que moldaram ela para ser. O ambiente moldou ela para ser dessa maneira. Ela não está sendo ela. E aí tem vias neuronais, né, que daí vem a neurociência, sinapses que defendem isso e levam ela a fazer isso. E o que acontece? Então, como ela está vendo acontecer, ouvindo coisas do pai, você é competente, você não é competente, você é maravilhosa, você é infeliz, enfim, você não é uma boa menina, você apronta muito, o que vai ser de você quando crescer. Ela absorve isso e ela vai acreditando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ansiosa, sendo que a ansiedade é estado, não é? E muitas pessoas falam, eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu sou isso, e começa, eu sou, é princípio de identidade. Então, daí quando ela está com raiva, que é além, né, do consciente, estado racional, ela está no estado de hipnose. Como ela vivencia o ciclo de repetição, ela está hipnotizada por aquele ciclo. E qual é o segredo aqui? Eu deshipnotizar ela dessa crença, dessa realidade, desse padrão, hipnotizar ela em outra crença, em outro padrão, em outra filosofia, no caso. Tá? É possível fazer isso com crianças pequenas? Isso. Com criança pequena, você vai fazer mudando a visão de mundo, mas lógico, vai adaptando, vai colocando, ela experienciar através dos 5 sentidos. Seria mais fácil com uma criança do que com um adulto. Isso, muito mais fácil. Porque nossas crenças que eu tenho hoje, você tem hoje, o seu processo habituado, vamos supor, de fazer café, de levantar da cama, é como você iniciou, aprendeu. Como você aprendeu. Quer dizer, então, que eu vivi numa hipnose desde a minha criança. Vivemos, todos nós. De acordo com o Dr. Maxwell Maltz, né, que vem o princípio, né, da psicocibernética. Maxwell, né? Isso. A gente vive hipnotizado. 80% do nosso dia é padrão habituário. Tanto que, comprovação que vem aí da hipermemória, que é um neurologista, é o meu orientador também, especialista em trauma e neuroradiologia. Tá? Os orientadores dele de Harvard, no caso, que é o especialista em neuroplasticidade, o Andrew Huberman, professor de Harvard, mostrando essa adaptação cerebral, como ele se molda. Tá? E nesse processo, quando a gente está ali, engraçado, tá? Ali, estruturado,
e não toma consciência, a gente só vai como um robô. Não, eu não tinha consciência que eu estava sendo hipnotizado toda a minha vida. Toda a sua vida. Eu É queria verdade. falar- Eu tô falando. Você pode perguntar para 100 pessoas. Hipnose. A turma vai pensar que vai Nossa, colocar Isso. um balanço aqui na tua cara aqui e fica assim, fecha o olho que você. Essa é a crença. Pra quem vai assistir esse podcast Essa é a aqui e crença. tá ali na primeira infância do teu filho, já vai ter uma visão diferente. Fala, opa, Diferente. deixa eu mudar isso aqui. Isso. Exatamente. O ambiente, tanto que, né, em modo de ativar, quando tem processo que está tendo uma crise, o autista, se ele tem ali padrões, né, de objetos que vai levando ele, aquele padrão repetitivo, faz com que ele Mas o autista, ele praticamente quase ele não sofre dessa hipnose cotidiana. Sofre? Porque ele não tem um mundinho dele ali, Ele tem tranquilo? É só que ele... Bom, também tem aquele lance, né? Aquele que nós tivemos no último podcast, né? Eu queria ser aquilo que meu pai e minha mãe desejam. E o processo de hipnose é estado alterado de consciência também. Quando estou com raiva, estou alterado da consciência. Quando estou triste, estou hipnotizado também. Estou no estado de tristeza. Quando estou feliz, estou no estado de felicidade, porque algo me hipnotizou. Se eu ver uma notícia ruim aqui, eu ficar indignado e começo a entrar na vibe, eu me hipnotizei e começo a chorar. Eu vejo um filme de ação, começa tiro pra cá, tiro pra lá e começo aquela adrenalina, fico com raiva do vilão, eu estou com raiva de algo imaginário. Algo que é mentira, na realidade, ficção. Mas eu estou tendo uma reação real. Tá? Eu estou hipnotizado. E eu acho que não, isso é hipnose. Todo momento eu estou alterando em estados, ciclos. E isso mexe totalmente com o nosso corpo, né? Com o nosso organismo. Com porque a gente libera hormônios. Isso. A mesma coisa de lembrar de uma dor ou de uma alegria. Você sente tudo de novo. Então vamos lá para vocês fazer um exercício com Com a vocês. mesma Vocês podem intensidade. fazer em casa também para vocês verem como que isso acontece, o ambiente também, como nós somos moldados com experiências que nós temos do passado e fica gravado, tá? Vamos fazer um exercício seguinte, de olho aberto. Vamos só imaginar, tá? Vocês agora vão imaginar que vocês estão, cada um na casa de vocês. E aí, vocês sabem onde tem um limão aí na casa de vocês? Na fruteira, na geladeira? Imagina onde tá o limão. Tá? Que cor que é esse limão? É grande ou ele é pequeno? Talvez não venha muito na memória, mas caminhe para esse local onde está o limão. E assim que você chega nesse local, na geladeira ou na fruteira, em cima do balcão, vocês pegam o limão. E agora sim, olha para ele. Que cor que tem? É aquele suíço? É aquele mais avermelhado? É grande? É pequeno? Qual a textura? Perceberam? Agora vocês vão caminhar até o balcão ou na pia, enfim. Vão pegar uma faca. Pegar a faca que vocês costumam cortar. Cortar legumes ou cortar frutas. E começa a cortar o limão. Assim que vocês cortam o limão, agora vocês olham para o limão, vocês percebem a textura dele. Começa a levar ele a nível da boca. Elevar, elevar. Traga para a boca, agora esprema na boca. E percebam a sensação. Já percebi a face de vocês aqui que já está aquela... Já sentiu azedo. Vocês sentiram sensações corporais, não sentiram? A boca de vocês está mais salivada agora? Com certeza. Isso. Então isso, com a mente de vocês provocaram um processo fisiológico. E a ansiedade também é um outro tema, mas quem tem, né, o autismo vivencia muito processo de ansiedade. O que acontece? O processo imaginário, o processo interno. Tá? E o corpo ele fica estressado. A ansiedade nada mais é no fundo que medo. Tá? É uma via de estresse. Então quando se desliga a ansiedade, que é algo do futuro, que eu fico sonhando, imaginando que é algo que não aconteceu, algo, uma ameaça, se tira a ansiedade, que ligado ao futuro está o medo presente. É hiperativação amidalar, que é a ameaça de luta e fuga, que é a parte reptiliana que vem aí a evolução da espécie humana para a sobrevivência. Tá? Então, voltando à hipnose, muitas vezes nós estamos ali vivenciando esse processo de estresse. A amígdala, no caso, vai disparando esse processo através dos meus pensamentos, da minha imaginação. Eu faço meu corpo sentir as sensações desagradáveis.
Lembrando que a amígdala é uma parte do cérebro, não a amígdala da garganta. Isso, amígdala cerebral. Bem colocado, viu? Tá? Nós temos a amígdala da garganta e a amígdala guias amígdalar a nível cerebral. É ela que ativa o sistema simpático. Ó, pessoal, 90% vai pensar como eu, da amígdala. Amígdala na garganta. cerebral. Bem boa colocação. Eu já É bom colocar porque coloquei, 90% vai pensar como eu pensei. Sim, Eu fui corrigido agora. Tá? Perfeito. Obrigado. Antes de você perguntar, A gente já que respondi. aprofunda muito e fica com muito artigo a científico, a gente fala, conexão. sai automático. Para você ver o estado de hipnose. Sai automático, sem precisar explicar, porque a gente aprende de uma maneira, vivencia daquela maneira e explica até daquela maneira. Tá? Então, olha um processo automático que eu mesmo também vivencio. Porque eu treinei isso. Fabiana, a gente estava falando das crianças, né? Até então. E em relação aos pais? Como a neurociência, a neuroreprogramação, a parapsicologia pode ajudar esses pais que vivem em constante estresse? E eu gostaria de acrescentar algo a mais dessa pergunta dela. Esses pais vivem em constante estresse, ansiedade, preocupados com o futuro dos filhos, né? Principalmente se eu não conseguir desenvolver meu filho quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser dele? De que forma você consegue ajudar esses pais a se tratarem e tratarem os seus filhos? E nessa deixa da Vivian, quando que você consegue, dessa forma que ela está falando, você abordar os pais? Falar, peraí, vamos começar por vocês primeiro. Porque as crianças, né, como a gente viu, é um reflexo. Concordo plenamente. Reflexo dos pais. Então, acredito que inicialmente é tratar os pais. É o caminho, porque através dele, eles vão hipnotizar o filho numa outra realidade. Né? Porque os filhos, eles estão ali captando e absorvendo o tempo todo. A mente interna deles estão observando. E pela repetição, se cria novas trilhas neurais, se cria circuitos de hábitos. Circuitos de hábitos, só para poder complementar, que daí vai fazer o gancho aí, para explicar melhor isso aí. A gente viu aí perda de memória, estudos, né, que pessoas tiveram um acidente, que aí havia hipocampal, onde se armazenam memórias, o que? Foi danificada. Então eu não lembrava da conversa. Vamos supor que a gente conversou aí, a conversa de 5 minutos atrás não lembraria mais nada. Nada. Só que foi observado que o processo padrão de hábitos que a pessoa tinha, manteve presente. Ela ia escovar o dente daquele jeito, ia fazer aquele outro movimento, ia na geladeira daquele mesmo jeito. Então, nosso corpo, nossa parte, né, celular também tem memórias. Então, por mais que eu não esteja conscientemente pensando, meu corpo ele vai agir no automático. Por repetição. De tanto repetir, se cria trilhas neurais, novas sinapses ali que vão agir no automático. Que é a poda neural. Isso. Tanto que, e aí, se no caso o filho está sendo moldado ali, vai sendo construído, isso vai ficar gravado nele. Uma estrutura também biomolecular, celular. Por isso que é também neuroprogramação. Tá? Porque você, através desses processos repetitivos, estímulo de, no caso de falar, de ouvir, de enxergar as vias sensoriais que ela foi absorvendo, através dessas vias sensoriais, ela está se neuroprogramando pela repetição. E quanto mais forte a emoção, mais forte se grava essa programação. Tá? E depois de tanto repetir, fica no automático. Não precisa motivar para fazer. Um exemplo, você precisa motivar para tomar banho? Para você tomar banho, precisa motivar. Eu estou com preguiça, frio, eu não vou tomar banho. Vai ser frio, não você vai tomar banho. Motivar para escovar o dente? Você escova 3 vezes por dia. Você vai escovar 3 vezes por dia. Do mesmo jeito. Quase no mesmo horário. Hábito. Mesmo que não tenha aquela força de vontade. Então é isso que, quando os pais têm esse conhecimento e começa a trabalhar no filho, tá? Ele vai se construir, por mais que tenha suas limitações. Agora, se eu vejo meu filho com diagnóstico, meu filho tem a deficiência. Ai, meu Deus, aqui ele está captando também telepaticamente, a gente chama de correlação quântica. Um outro, né, caminho, mas vamos simplificar. E o pai, como tem um elo mental muito forte com o filho capta isso. E fica captando essa preocupação. Que se fosse minha mãe, pensa o que vai ser de mim? Ela sente o que vai ser de mim? Você doente, você incapaz, você isso e aquilo.
E ele está sentindo, como é sensível, ele está pegando tudo isso e incorporando também na sua estrutura. Mas daí a gente entra no nível da parapsicologia aqui, entra no nível de física quântica aqui. Tá? Correlação quântica, está tendo comunicação mental. O efeito não local acontece se materializando pela psicocinesia, psicicapa, tá? Que altera também a nível celular, a mente atuando na matéria. Tá? Então, como que a neurociência, lógico, linkando com a física quântica, que é uma ciência também, elas conseguem explicar muitas coisas. Então, nós temos uma poda neural já natural. O que é essa poda neural? Explicando mais simples. Nós vamos aprendendo, a gente nasce, aprende a gatinhar, aprendemos depois a andar. Então, o que gatinhou já foi podado na nossa mente, certo? Nós mamamos, depois para de mamar. Né? Já vamos passar por uma comida mais sólida, então já teve uma poda natural. Então, isso chama-se poda neural, né? São as sinapses que nós temos. E o autista, ele pode acontecer com ele, na maioria, né? Que, inclusive, esses que falavam não falam mais. Pode deixar de falar. O que eles faziam não fazem mais, porque é uma poda neural muito mais intensa. Então, é podado. O que ele aprendeu, de repente, não faz mais. Pode acontecer isso. Na maioria dos autistas acontece isso. Dele aprender e depois esqueceu, não aprende mais, esqueceu. Né? Teve essa poda neural no cérebro dele. Como a neuroprogramação pode ajudar nesse caso? Tem como reprogramar aí, ajudar nesse caso? Sim, tem que, no caso, refortalecer os estímulos. Vamos supor, se eu tenho algo que eu praticava, eu comecei a parar de fazer, ali ele começa a degenerar. O cérebro, ou ele evolui, ou ele degenera. Tá? Se ele ficar no meio termo. Então, eu preciso estar em evolução constante. Isso vem a neuropsicologia. Tá? Então, conforme eu vou ali trabalhando, vou estimulando, mas eu vou desenvolvendo. Se tem algo, uma percepção que eu não tinha, vamos supor, eu não enxergo. Só que pela neuroplasticidade também, o meu cérebro vai criar um novo caminho para compensar, né, a minha deficiência. Um exemplo, eu começo a ser mais sensitivo na audição, no meu paladar. Tá? Ele vai aí melhorar, qualificar para suprir a minha falta de visão. Então, o autista também, por ter essas, né, no caso, deficiências, ter essas, né, limitações, ele tem algo que é mais aguçado. Tá? Então, nesse caso, se ele começa a parar também de utilizar algo, aquilo vai se perder no cérebro, entende, né? Isso não é importante, então vamos descartar. Então, qual que seria o caminho? Estimular cada vez mais o objetivo que se quer alcançar. Tá? Por isso da importância das terapias. Isso quanto mais cedo começar, melhor é. Quanto mais precoce, vai se promover aí a neuroplasticidade. Quer dizer, então, vou fazer Quer dizer, então, que a criança em si, por exemplo, ela esquece, né? Aí nós temos que reprogramar. Seria a mesma coisa que fazer uma hipnose? Sim. Tá, se for ver, né, nessa via, conforme você vai ali repetindo, você uma hipnose. Você está programando o seu corpo, um exemplo. A terapia seria uma hipnose, então. Tá, você está trabalhando, criando aquele caminho da informação. Mas como é utilizada também. Se não for profissional qualificado, não souber usar a palavra de forma correta, com um sentido, não vai produzir o efeito como tem que ser. Então tem que estar bem preparado. Eu consigo eliminar fobias rapidamente de adultos, porque tem um processo de palavra que você atinge o mais profundo do ser dele, com metáforas, com símbolos, com imagens, né, estimulando as vias sensoriais e colocando novo sentimento, nova emoção, novo sentido para aquilo, para aquele objeto da fobia, por exemplo. E aí tem uma outra visão. E aí a pessoa não tem mais aquele incômodo. Tá? Fobia de barata, de lagartixa, de aranha, de trovão, de chuva. Em questão de uma sessão, por exemplo, quando é algo mais focado em adulto, tá? Que não tem aí com deficiência na parte do autismo. Tá? Por causa dessa visão de mundo. Se altera a realidade, no caso, para essa pessoa. Tá mudando o sentido. Então, quando você muda o sentido para aquela criança da visão do mundo, mas lógico, primeiro você tem que entender a realidade dela, mergulhar no mundo dela, no caso do autista, para entender como que funciona, não é na minha visão. Por isso que eu falei, cada um é um. E ali, entendendo isso, você vai ver as ferramentas para se trabalhar para ter melhores resultados, lógico, de processo gradativo. E ali, repetindo, reforçando, alinhando, você vai moldando. Benefícios vai ter, com certeza absoluta.
tá? Se não fazer nada, nada vai acontecer. Vai para baixo, vai regredir. Só para explicar, neuroplasticidade foi falado muito aqui, né? Uhum. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar. adaptar, né, no ambiente que a Esse é o gente modelo. vive, tá? Então, essa capacidade, nosso cérebro, ele tem essa capacidade de se adaptar no ambiente. E no caso do autista, ele já tem menos essa neuroplasticidade. O cérebro dele já não tem essa capacidade por isso que ele tem que ter uma rotina, Isso. porque ele já não tem essa capacidade de se adaptar. E nessa rotina não entra, por exemplo, a hipnose, que você vai fazer o Isso. mesmo cotidiano. Essa rotina A rotina, a hipnose diária, Porque né, então que vive. eu vivi numa hipnose todo esse tempo Sim. com a minha família. Não faça isso, não faça aquilo, não Sim. faça aquilo. Isso. Sim. A rotina, Faça isso, faça aquilo ela lá. traz segurança para o autista. Porque quando você está seguro, você não se sente ansioso. Você fica ansioso com medo que não vai dar certo. Então, quando ele está ali, depende do grau, né? Ele não tem essa segurança. Por isso que a rotina para ele, às vezes ele não consegue cumprir 3, 4, 5, não, você tem que fazer 1, 2. Ali ele precisa se sentir seguro nessa rotina. E aí ele está tranquilo, daí não evita-se a crise. Um exemplo, se ele tinha crise, vamos supor, tá? Com uma neuropsicóloga, uma amiga minha, né, a Bianca, quando dizia que estava observando que ele tinha crises depois, né, um autista, depois do almoço. Só que, para ele sentia irritado depois de acordar. O gatilho. Isso, o gatilho. Depois que acordava, ele já ficava ali. Já irritadíssimo. Depois que comia, então, daí dava a crise. Então, os gatilhos, tá? Então, tirando esse processo para observar a realidade dele, compreendê-lo, lógico, criando conexão, né? Resumindo aqui. Depois, acordar ele com mais tranquilidade, sem pressa. Deixar ele um pouquinho sentado na cama. Fazer um processo de conexão ali. E depois levar ele para comer. Tá? Interagindo, lógico. Levar ele no seu tempo. No tempo dele. Tá? Lógico, não tirando as obrigações para ensinar ele a lidar com aquela frustração. Tem tudo isso, uma construção. Tá? E ali, depois disso também, né, dar um estímulo de recompensa, por ver um desenho na televisão ou algo que ele goste, você acaba construindo, tirando o processo da crise. A gente faz muito isso no ABA, né? Que é uma Isso, terapia, é isso. A terapia cognitiva, a gente faz muito isso. Tem a parte de você fazer exercícios para ele compreender o que ele vai fazer, né? Apresentar a rotina primeiramente, compreender o que vai fazer, e fazendo aos poucos, deixar ele no tempo dele e depois sim dar uma recompensa. Opa, se eu fizer novamente, eu vou ganhar a recompensa, eu vou ganhar o que eu mais gosto, seja em um desenho, um brinquedo, alguma coisa assim. É uma terapia muito boa também. Isso, se for analisar a longo prazo, é um tipo de hipnose que você está neuroprogramando o organismo dele. Um exemplo. Hoje, você, para dirigir, você não precisa pensar. Pode pensar conversando com você, dirigindo, e estou dirigindo, está no automático aqui. Isso aqui foi tudo construído. Meu músculo, meu sistema, né, no caso central nervoso, está tudo articulando ali. Só basta o comando da primeira, segunda, terceira, vou virar aqui, vou virar ali. Tá? E muitas vezes, se você está com a cabeça distante, e você tinha que ir para um outro local que você vai sair da sua rotina, se você não estiver concentrado ali, você pega outro caminho e fala, o que está fazendo nesse caminho? Já aconteceu com vocês aqui? Vocês que Comigo ouvindo, sempre. Por quê? O seu foco, tá? Estava Mas em outro lugar, mas o seu corpo, sua biologia foi na rotina. Então, por isso que se você interfere na rotina e sabe como guiar essa rotina, você melhora sim a qualidade de vida do autista. Você consegue fazer ele entender melhor as emoções, lógico. Primeiro você entende a realidade dele, cria essa conexão primeiro, para depois levá-lo para o seu mundo. Usando esse gancho seu, Fabiano, um conselho assim, como as famílias podem trabalhar isso? Melhorar o ambiente e de que forma elas podem introduzir isso nas crianças? Bom, primeiramente, lógico, identificar os gatilhos, o que é nocivo, tá? Que dispara um momento de crise, que no caso ele vai ter, emocional. Observar o que ele teve antes que levou. E quando observar isso, começar a agir bem no sistema habituário que tem, que é automático. Isso é automático, depois de tanta crise que ele está tendo, já está no automático. Tem aquele gatilho, ele quando via o copo de água aqui, vamos supor, aqui alinhado, vamos supor, ele disparava a crise. Que é algo não verbal já, como um símbolo, um gatilho que ativa. Né? Os estímulos, né? A psicografia, como... Né? Acho que eu cheguei a comentar com você até nos bastidores, né? Que tudo fica gravado no ambiente, minha psique se molda de acordo com o meu ambiente.
Então, quando eu começo a alterar esses estímulos externos também, eu começo a mudar a realidade interna dele. Quando eu começo a dialogar de forma diferente, quando eu começo a quebrar o padrão, eu já começo ali interferindo a colocar o que eu quero para que ele tenha tal comportamento. Vamos supor, tem uns que a chegar na crise ou quando tem crise, só de rasgar o papelão já começa a se acalmar. Quase o que ele gosta, lógico, né? Tem que ser o que ele gosta. Então, quando você começa a colocar esses estímulos e ele começa a se sentir bem, o que acontece? Conforme ele repete uma, duas, três, quatro, isso vai virar um programa. O corpo dele vai saber lidar com essa situação. Então, toda vez que eu rasgo o papelão, eu me acalmo. Aí vira, tá, uma âncora. E uma pergunta: quando e como uma família ela tem a percepção de, por exemplo, procurar o teu lado profissional? Né? Entre questão, a rede pública, ela abrange vocês, profissionais da tua área? Tem, na minha área, parapsicologia em foco, não. Tá? Por quê? A pergunta, por quê? Porque ela leva mais para o lado holístico também, tá? Fenomenologia paranormal. Então, a parte da neurociência, que é neurobiologia, aí sim, daí a parte mais, vamos dizer, do sistema em si, da saúde, tem essa aceitação. Tá? Tudo está ligado mais ao holístico, daí já tem uma resistência maior. Mas Tá? tá abrindo, né? Agora está abrindo, mas, Tô aceitando um pouco mas mais. aos poucos. Mas ainda tem essa briga, né, do CRM, Conselho, né, de Medicina, Então, o mas CRP, é com um essas linhas tema que nós holísticas. tivemos aqui, um tema riquíssimo de informações. Isso deveria fazer parte, sim, da rede pública de Tem sim, saúde. tem médicos que aceitam, tá? Profissionais dessa área que aceitam abertamente, com doutorado, mestrado, doutorado e tudo, tá? Inclusive, né, meu mentor, o neurologista, tá? Ele é formado na Albert Einstein, um pós-doc, enfim, tá? Como falei, especialista em neurologia, em trauma. Ele trabalha, no caso, tratamento ligado à ansiedade, síndrome do pânico, medo, sem medicação. Tá? E ele está ligado à área E da tudo isso medicina. daí, síndrome E do ele é pânico, tudo isso daí se encaixa muito bem na parapsicologia, né? isso, tá? Tanto que daí hoje eu utilizo, lógico, para tratar essa parte mais holística, mas eu utilizo outro pilar hoje, que é a neurobiologia, que tem, lógico, mais efeitos, principalmente na área de síndrome do pânico, de trauma, de medo. Mas aí a gente acrescenta com outras abordagens, a própria hipnose em si, que daí a gente tem várias outras linhas, Aí eu a vou gente fazer uma incorpora. pergunta. Olha lá, pessoal, ignorante de novo, né? Você está falando, ó, Manda lá. síndrome do pânico, toda essa parte tudo. Não seria ideal, antes de aplicar remédios tarja preta, olha, vamos fazer um tratamento de parapsicologia, reprogramar a mente, fazer toda essa parte tudo antes de colocar uma tarja preta em uma pessoa? Eu concordo isso plenamente, tá? Porque muitas vezes tem pessoas com síndrome do pânico, em 2, 3 sessões a pessoa ficou livre, tá? Por quê? Tomava remédio controlado. Por causa que o que? Imagine, a pessoa já está afastada da neurobiologia, como eu disse, a ancestralidade, de acordo com nós viemos de fábrica, tá? Ela está ali com o sistema amigdalar superativado, que é a parte no cérebro, que é a amígdala, que ela vai interferir no mecanismo neurobiológico do estresse, né? Até as glândulas suprarrenais vão ser ativadas aqui abaixo do pulmão. Todo o sistema vai ser ativado, tá? Conforme a minha emoção, de acordo com o tanto que eu repeti aquilo vai ser um processo habituário. Só de ver aquela situação, lembrar daquela situação conflitante, já tenho crise de pânico, por exemplo, ou ansiedade. E tanto repetir, ficou tão sensibilizado o sistema amigdalar, né, a via cerebral, que ali dispara automaticamente com uma palavra, com um gesto, ou com uma imagem que eu vejo, tá? E aí entra com uma pílula química. Lógico, nada contra, ela vai produzir o efeito químico no cérebro. Só que não vai na causa raiz, tá? Que se fosse tapar o sol com a peneira. Você acha que meu ponto de vista, seria muito mais viável a pessoa que ela tem todas essas síndromes
procurar, por exemplo, um profissional como você, que você me falou em 1, 2, 3 sessões, coloca no eixo, não seria muito mais em conta para o sistema público de saúde, por exemplo, fazer o tratamento desse do que eles comprar o remédio de alto custo para aplicar para essas pessoas? Mas é farmacologia. Isso, daí a farmacologia cai em cima o depois. problema é Nós o vamos pro lobby. sistema, bem. Nós vamos Sistema pelo não lobby. permite. Nós vamos pelo lobby, então. A medicina mudou quando o dinheiro chegou lá nas universidades. Não, Lá é o que nos nós vamos entrar na primórdios, parte do lobby. Os médicos tratavam naturalmente. Mas Depois entrou a indústria. é como eu falo, mas é o lobby negócio da mudou. farmacêutica, lobby das empresas farmacêuticas. Isso é um lobby. Claro que eles não vão querer. Você eles vão querer endurece com a comida para se tratar com o remédio. Eles vêm dos dois lados. Esse é um prejuízo financeiro enorme para a indústria farmacêutica, pode ter certeza. Mas seria uma coisa saudável para o ser humano. Para o ser humano. Isso. Porque o tratamento... Quando que o ser humano vai começar a tomar consciência que... Isso. Tem que ser uma, Isso, uma Olha, sem tomada brincadeira. individual de consciência de ir buscar. Eu pelo sistema. Entendeu? O ser humano tem que ter consciência que ele tem bastante tipo de alternativa. Nós falamos aqui desde tribo indígena, que tem menos caso do autismo. Eu acho que na tua área deveria, desde da gestão, deveria ter uma palestra, sabe? A saúde, colocar uma palestra lá, colocar todas as gestantes lá, e você ir lá dar uma palestra de como é a situação, como é. Isso iria abrir um leque, a mente das pessoas, de uma forma... Falta muita conscientização, acho que é a palavra certa, né? E uma coisa simples, muita conscientização. Gestante que está nos assistindo, né? Que pode fazer, que vai mudar, vai fazer uma diferença enorme, né? Vou dar um exemplo só para a gente depois reforçar o que eu vou falar, que na tribo indígena, após que nasce, tá? A criança, lógico, nasce de cócoras, né? Que eu digo por parto normal, o cordão umbilical não é cortado, a mãe vai fazer a amamentação com o cordão umbilical ainda, passar todo aquele carinho, aquele amor, aquela conexão. Isso faz uma grande diferença. E depois disso que se corta o cordão umbilical. E ali, naquele processo de amamentação, se passa conexão, ocitocina ali, liberada, tá? De forma natural. E ali, 1, 2, 3 vezes, no processo da amamentação, olha quanto que você já está, né, estimulando o seu filho e já está protegendo aí, tá? Com dependência emocional, entre outras tantas coisas aí. Agora, vamos colocar no modelo atual. A criança nasce, lógico, já cortada, a mãe nem vê. Na hora que vai amamentar, tá com o celular na mão, vendo no Facebook. Desconexão. Não, tirando uma selfie da criança. Isso, tirando lá. uma selfie. Não tá tendo... Tá com a remela no zóio ainda, tá tirando selfie ainda pra mostrar. A criança sente tudo. Minha mãe não quer estar aqui focada na rede social. Desconexão, já começa aí. Olha só a diferença. E aí você quer que a criança se conecte. Isso, né? quer que se Na conecte. própria barriga, né? Eu já vi um vídeo que eles ficaram com a lanterna passando na barriga da mãe e a criança ia acompanhando a lanterna. Então com o celular não é a mesma coisa? Porque tem uma lanterna no celular, tem a claridade. Então a criança já vai, né, receber aquele estímulo que a gente sabe que não é o correto para ele no momento, né? Estímulo de carinho, a mãe tá ali na barriga, o pai ou a mãe, conversar com ele ali, ele tá sentindo aquilo. Isso já está construindo. Isso já está prevenindo, né? Se a pessoa já tinha uma tendência a um autismo mais severo, já está prevenindo, tá? Até pode ali, já até, vamos dizer, cancelar esse efeito genético ali. Isso, cantar, colocar uma música, né? Tantas coisas que podem ser feitas e parece que não tem mais isso. Você já está se ensinando no ventre, né? A como se conectar. Se conectando com o seu filho. Em vez de ficar desconectado com o mundo atual, tecnologia, redes sociais, elas são feitas para prender a sua atenção. Hoje a moeda de valor é a atenção. Tá? Principalmente das redes sociais. Caro hoje, né? Eu sempre falando isso, né? Não vão cancelar a gente aqui. Né? Mas assim, esse processo de conexão já você pode vivenciar ali.
cresce uma criança mais Eu acho sentiu muito eu acho que seria uma coisa tão assim, né, simples. pessoal e tão assim íntima entre a mãe e a criança, né? Fazer Sim, as coisas mais. sim. E assim, não só a mãe, como também ela apresenta para a criança a tela. Se fala muito hoje, né, nas redes sociais, eu vejo muito no Instagram, e até com o nosso mentor, o Dr. Tiago Castro, ele fala muito da importância de não dar as telas para as crianças. Mas é o que acalma, não é verdade? Não é que Não acalma, Anestesiar. é? exatamente. Quer anestesiar. E devido aí ao grande, vamos lá, ao grande número que uma mãe tem, né, de responsabilidade de tudo no dia a dia, acaba dando a tela para a criança. E fala-se muito também de não dar a tela, da importância da criança ficar o mínimo possível, né? Não dá, mas Eu ficar o acho mínimo que tudo possível, É muito tem mais que saber fácil. encontrar o tem que dosar. equilíbrio, né? Mas Isso, não tem. equilíbrio, tem que Exato, dosar. tem que É encontrar o o equilíbrio. equilíbrio. Mas só que, por exemplo, a criança quer brincar de carrinho, o pai tá lá querendo, tá não, vendo futebol. Não, não, tá o celular aqui, vai vendo aqui, ó. Pra- Os estudos da Universidade dos Estados Unidos, principalmente, mostram que a coordenação fina já está sendo atrapalhada por causa da tela aqui, ó. É. Smartphone está ligado a depressão, ansiedade, TDAH. É. Isso é fato, tá? Então, o que acontece? Quanto mais, principalmente, eu dou 2 anos de idade, é proibido, certo? É, né? Tá ligado? Não é para dar para criança que ajuda, atrapalha no desenvolvimento cognitor, né? Na parte motora fina e a mais grossa também, tá? Então, quanto mais você incentivar a brincar, estar no presente, conectar, mais saudável é e você cria, né, uma criança e um adulto mais feliz e mais presente, mais saudável, tá? E aí, não entrando depois na neurobiologia em outros aspectos, mostra isso para adulto também. Quanto mais eu me afasto dessa realidade de vivenciar o físico, mais eu vou ficando com transtorno emocional. Da tecnologia a gente tem que saber utilizar. Nós estamos aí, né, a via neurobiológica evoluída há milhares de anos, eu vou querer alterar agora com algum, deu nem um século, tá? Então nós não estamos projetados para isso, tá? E quando eu estou fazendo essa construção, tá? Eu vou aí crescendo, fazendo ele se desenvolver no mundo de maneira mais saudável. Então, quanto mais a criança está no celular, ela vai ser hipnotizada pelo celular porque ela está vendo. Um exemplo que eu vou dar simples, que eu identifiquei, né? A mãe queria que eu tratasse uma criança de 3 anos, que era muito irritadiça, muita falta de paciência, né? Ela estava ali muito agitada. E aí eu só fiz uma breve pergunta. Não é a criança que tem que ser tratada, tá? Mas vamos lá, o que essa criança, ela fica muito tempo no celular? Sim, fica aí mais 3, 4, 5 horas no celular. E o que ela vê? Ela vê coisas que são agressivas, muitos estímulos. E daí, a agressividade você acha que vem da onde? Ela está sendo hipnotizada por aquilo. Aquilo vai ser a realidade dela. Está incorporando a biologia dela também. Entendeu? Haja terapia, né? E não adianta a mãe Isso não procurar tira isso isso. daí, por exemplo, que Tá sendo na a mãe. mãe que tá dando, ó. Uhum. Ela a está dando ferrar. estímulos frequentes. Está aí neuroprogramando, criando um sistema habituário, criando ali, né, vias, né, neuromoduladoras, principalmente a nível físico, que vai ali ter comportamento automático e toda vez que ela vê algo semelhante, ali ela vai ter o comportamento emocional. Em falar em dosar, como a Linha já falou, realmente nós temos que dosar. E eu conheço uma pessoa que tem um filho que ele não é verbal e ela teve assim, usou outros recursos, tem os recursos. Pôs um projetor para ele não ficar no celular, né? Pôs um projetor, achei fantástico isso, né? Alguém aqui do lado, achei fantástico. Por quê? Porque ele estuda, ele é autodidata, estuda, né? Vendo ali nas telas, vendo. Então, qual foi o que ela achou ali, né, no momento? Vou pôr um projetor, pelo menos ele não fica ali nas telas. Fantástico. Então, tem como você adaptar também. Não tem assim, 0 telas. Não tem necessidade de 0 telas, né? Mas tem como você adaptar também, para que Mas a uma criança não questão, sofra tanto, mas né? na questão disso daí, a Hum. pessoa com qual você fala, ela se preocupa, ela Sim, vai atrás, sim. ela vai pesquisar. O que acontece, desculpa ser sincero, 80% não vai procurar pesquisar, saber ou se informar. O que Esse podcast aqui que nós estamos fazendo com você, pode marcar mais 3. Um exemplo, né? o que eu penso em relação à tela. Não adianta a gente querer isolar a criança desse mundo.
Porque é a realidade, O é o mundo novo, também é o pertence a novo eles. mundo. O mundo pertence a É o eles novo também. mundo. É. E a gente precisa preparar as nossas crianças para esse novo mundo. Porque muitas das profissões que existem hoje vão deixar de existir. Tá, uma A inteligência perguntinha. artificial está vindo aí e muita gente vai ser dispensada. Uma perguntinha. Será que nós temos que Temos que adequar eles capacitá-los. ou nós temos que nos capacitar e entender eles? Isso. Também. Os Nos dois. capacitar e entender. Eu acho que é muito mais fácil nós se É. capacitar, entendeu? Para entender essa nova realidade que está tendo, né? E é que nem eu falo aqui, para mim, pelo podcast que nós fizemos hoje, eu acho que ali na gestão ali já deveria ter uma palestra tua lá para as mães, para conscientizar, porque você tem o poder de chegar e falar, conversar e de uma forma, entre aspas, penetrar na mente delas e mostrar para elas o que é a realidade. Eu não entendo por que não tem esse trabalho. Uma pessoa como você estuda demasiado e às vezes olha assim e fala, viu? Você tem toda a ferramenta para ajudar e é uma coisa muito mais facilitada de ajudar com uma palestra, conversar com as pessoas, né? Mesma coisa que nós falamos aqui da indústria farmacêutica, né? Você tem a capacidade de chegar e em 2, 3 sessões lá tirar a síndrome do pânico, do medo, alguma coisa semelhante, do que aplicar uma tarja preta. Eu não entendo por que não é aplicado isso nas redes Por causa públicas. do dinheiro. Tudo bem de É dinheiro, o mas só que o dinheiro. povo tem que ter consciência que Mas além da farmacologia, do se dinheiro, nós entra for também pensar, as crenças. Ele pode falar melhor isso, Isso. né? não, mas se nós for Tem pensar as por esse crenças lado, ainda não. que tem bastante. Não, Tem a as questão crenças das que ainda, crenças, né, da religião, você que fala ainda, das crenças em sim, religião. Mas eu vou falar para religiosos você, ainda. no caso, por exemplo, Suíça, Holanda, Bélgica, esses países procuram todo esse tipo de alternativa do que uma tarja preta. E são países de primeiro mundo. Isso você pode ver na pesquisa. Um exemplo, crença tão forte, um exemplo, você vê os homens bomba. Eles se explodirem, eles acreditam que estão fazendo um bem maior. São os religiosos, né? Isso, tá? Então, um fanatismo, a crença que foi humanidade moldado, uma lavagem Isso, cerebral. A isso. humanidade vive em guerra por conta de crenças. Sim. A crença Até hoje, é uma né? sinapse Você Não, viveu viva. isso? hoje, a partir de hoje, do que aconteceu essa madrugada, nós estamos se decretando a Terceira Guerra Mundial. Por causa de crença, de filosofia, cada um defende até os isso. dentes. São as Daí crenças não tem- limitantes, né? Que limita muito. Tu não vai na Isso daí já tem conversa, muito no diálogo, tempo no já. que é No lógico. respeito, né? Isso. Eu falei, eu defendo isso, acredito nesse ponto. E eu também assim, e aí vai dar o quê? É. Vai dar conflito com certeza. Eu vejo A crença? as religiões, assim, né, falando sobre crença, como uma metáfora. Uma metáfora minha que eu criei para falar sobre as religiões. Imagina uma bola de vôlei. Tem várias faixas coloridas. Então ali, cada religião é uma daquelas faixinhas coloridas. Então eu tô aqui no catolicismo, eu vejo um pouquinho do evangélico aqui, do protestante aqui que tá aqui do meu lado, mas eu não consigo ver o outro lado. E cada uma delas tá em busca da sua verdade absoluta e brigando entre elas. Ao ponto de que, se perceberem que todas fazem parte de uma única bola, de uma única coisa, unidas, chegam à verdade que todas buscam. O diferencial disso daí que você está falando existe uma coisa. Toda religião tem um CNPJ. Pronto. A base principal que você fala é um ser só, Deus. O resto de todas as igrejas é uma unidade. são CNPJ. E acabou. Cada um vê de uma forma. E exatamente. Temos que entender e estudar todas e aceitar todas. E nos ver como seres humanos. Somos todos um. Nós somos do Vivemos mesmo em lugar, um do único mesmo planeta, né? gente.
É um único planeta na Via Láctea. Temos aí nossa Via Láctea, né? E temos milhares de Via Ao Big Lácteas Bang. aí, né? Se for, né, entrar na parte de universo, não temos vários universos, que continua evoluindo ainda, Com né? certeza. Outros planetas têm milhares de sóis semelhantes ao nosso, semelhantes, né? Planeta Terra, temos vários planetas também aí, milhares aí, e outras Vias Lácteas aí, então o universo é imenso. Então, a ciência astrológica estudando isso, né? Ela vai além, não tem como, né? E dentro dessa imensidão, o que a gente conhece de vida tá aqui. Então, por que viver esperando por um milagre, ao invés de viver o milagre que era estar aqui, nesse planeta e estar vivo? Então, o autista ele tem a limitação fisiológica aqui, mas na essência dele não tem limitação. Como ele vive no mundo interior, aí voltando ali, né, às telas, quando ele vê a tela hoje os desenhos de antigamente era o Pingo, o Pica-Pau, era um desenho uníssono. Hoje tem muitos estímulos, você vê num simples comercial tem mais de 30, 40, e isso pro cérebro humano não é interessante. Com certeza. Tanto as redes sociais, o TDAH está aumentando, até quem não tem predisposição está tendo sintomas, porque rola a tela. Isso é muita informação. A minha época era a Vila Sésamo. Eu estou treinando. Você tinha acesso a desenho só num período, né? Isso. Eu não do era dia. dessa época. Tá? E ali, o que acontece? Eu estou treinando. Olha aí, entra o sistema autônomo. Estou treinando meu cérebro a desfocar, não ter foco, não ter concentração. E muda toda hora. Tá? Então, agora Exato, entende o exato. porquê. E aí eu fico muito ansioso. Nada me satisfaz. Preciso de uma coisa que depois já estou ali, depois estou aqui, estou ali. Porque eu estou me treinando diariamente com o meu celular. Passa. Então, por isso que uma pessoa que tem autismo também, se fica exposto à tela, é muito perigoso. Porque além ele não sabe lidar com o mundo externo, ele está no mundo interno, ele vai dificultar mais ainda, ele vivenciar ainda mais se compreender no mundo interno. E pode fazer disso daí também um agravante para ele, né? Dele se sentir medo. Isso. Medo. Tá? Porque o Sentir mundo medo do virtual é mundo. uma fantasia, uma Disney. E o mundo interno A e real não realidade é. é outra. Então, primeiro ele tem que saber aprender, né, no mundo externo. Depois vai começar as telas. Essa é a hierarquia que você tem que começar de um modo saudável. Isso é uma lógica e matemática. Por isso que muitas vezes até desenvolve a ecolalia. Isso. Não é? Eles ficam o que ecolalia? Repetições. Eles repetem. A minha netinha, eu vi várias vezes ela repetindo vozes de personagens. Imitando. Sozinha, ela imitando e falando, nossa, o que ela tá falando? Ela não falava, tá? Ela não falava ainda, muito raramente, algumas palavras, mas ela imitava certinho as vozes dos personagens. Comecei a observar, se ela está com ecolalia, né, equalizando, tudo que o personagem falava, ela falava. Mas aí eu teria, quando eu era de infância também, que Gente. eu me imaginava que eu era o Superman. Não, Ultra Seven. não, imaginar- Ultraman. imaginar Olha a minha eu- época. Só que daí não é só Você era autista e não sabia. né, não é só Mas, ó, veja o lado bom. Trouxe a sim. fala. Sim, Exatamente. É uma questão de saber trabalhar. Sim, E aí- deve trazer a fala com função, né? com Era Trouxe sem a função, fala, aí agora trabalhar a faz função. É o Aí- que nós estamos fazendo, trabalhando com função. Porque você chega lá, qualquer hora, ela aprendeu a falar bom dia. Que delícia, linda. Aí você chega lá de noite, bom dia, avó. Eu falo, boa noite, Nicole. Ela olha assim pra mim, aí ela repete, boa noite. Então já estamos dando função, né, pra fala. Mas foi bem interessante ter essa percepção, né, que vai equalizando de tanto ficar na tela. Tô vendo, mas que ela falou, tem uma função de trazer a fala. E aí, nesse processo, quando você percebe, você acrescenta no sistema que ela já está fazendo, ela já está engajada, conectada, você coloca o que vai construir, o que vai moldar. No caso ali, colocando então, né, através do desenho que traz aí positividade, que traz aí uma independência, mostrando uma independência emocional que resolve a situação, que não se Sim. frustra, mas que tem uma história de vida, e isso incorpora nas falas dela. No caso, porque você vê que ela repete o que ela estava com muito tempo exposto. Quanto Sim. mais ela repetiu, mais reforçou, né, as sinapses e os circuitos neurais aí. E aí fica depois no automático. Sim. E a questão da tela, eu não vejo só o problema nas crianças atípicas, não. As crianças típicas, elas estão deixando de viver a vida, de brincar na frente de uma tela. Com certeza. Isso É eu doido. presencio
Não um quintal gigante, enorme. Isso, Ao invés de estar lá correndo, ralando o joelho, andando de bicicleta, caindo. isso eu Tá na frente de presencio. uma tela. Isso traz consequências devastadoras e um aleijamento mental, né? De acordo com a neurobiologia, o meu mentor sempre fala, quanto mais eu estou aí estressando de forma estratégica o meu corpo, de forma saudável, não é com ansiedade, mas estou ali na labuta, um exemplo, moda antiga, carregava a lenha, né? Ali de forma agitado, algo pesado, fica o corpo entre as moído, mas a mente parece que fica mais leve. Então isso traz saúde, movimento. O universo é movimento, ele não para. Então quando eu estou na tela, eu estou parado, estou travado. Depois de tanto assistir tela, você pode perceber que a gente fica com tédio, fica com cansaço mental, fica algo bem ruim, não é? Se tiver experiência, por causa disso. Eu costumo falar que quando eu vou dormir muito cansada, eu costumo falar, nossa, que cansaço bom. Porque é um cansaço bom, né? Quando você tá ali com o corpo cansado. Eu não acho, não. Eu acho. Eu falo, nossa, mas que cansaço bom. Porque foi um cansaço bom. Você fez o que você precisava no dia a dia, né? Correu tudo bem. Você está cansado ali, né? Às vezes moída. Mas a hora que você dorme, fala, nossa, que cansaço bom. Eu acho que é um cansaço bom. Se é que tem, né? Eu não acho. Né? Mas assim, então você está mais equilibrado mentalmente, né? Então, mas Eu assim, estou mais equilibrado mentalmente. fisicamente não tá legal. Parece que né, teve algo ali que você precisou esforçar, mas mentalmente você tá mais alinhado, tá direcionado. Tá? Agora vamos supor que você tá ali na tela o dia inteiro, tá digitando, seu corpo parado. Então isso vai contra a própria neurobiologia, a arquitetura, né, da evolução. Que, como eu falei, os antigos, né, ancestrais, corriam 40, 50 quilômetros para caçar caça por resistência. Ou E há buscar milhares água, né? de anos assim. Ou buscar água. Isso. Então a neurobiologia do corpo, nosso corpo está programado assim. E agora eu vou fazer assado, vai dar conflito. Ou eu caminho com essa neurobiologia e me dou bem, ou eu dou um cabo de guerra aqui, ó. Exato. E aí qual o melhor, né? Muitos falam para a pessoa tá ali no computador, tá parado, tá fixado ali. Ela chega lá em um estresse de forma, vamos dizer, virtual. E ali, se ela fica parada, ela não descarrega aquilo. E aquilo vai só destruindo. E aí, quando destressa, vamos supor que vai expandir, ela faz sair fazer uma caminhada e vai no meio da natureza, abre, ela se sente bem. Por quê? Ela saiu desse núcleo. Em estado de hipnose também. Porque ela não está vivendo. Né? Ela está num piloto automático. Estágio robô. E aí que está o sentido. Para todo o seu conhecimento, seu estudo que você tem, tá? Que para mim foi um prazer enorme conhecer você e com certeza nós vamos ter vários podcasts porque nós vamos aprofundar em vários temas aqui, né? Entendeu? Vários temas, né? O que você, com todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, tudo, o que você acha que falta para que possamos divulgar isso para a sociedade toda? O que falta? Qual é o impulso para divulgar mais esse seu trabalho, seu conhecimento todo? É a união, né, dos profissionais que estão ligados à saúde humana, mental principalmente, física também, né, para se empenhar para isso. Então se começa junto com os profissionais primeiro. Tá? Porque a gente sabe que o governo, independente de qual linha de governo, não vai apoiar essa causa, como está ligado principalmente à indústria farmacêutica. E a religião também, né? Cada um vai defender o seu sistema. É crença de cada um também, né? A crença deles, cada um vai defender a sua filosofia. Nós temos aí mais de 100 mil crenças, filosofia e religião, então a gente sabe que vai ter muitos embates aí, tá? Mas quando um profissional apoia o outro e vai divulgando isso, tá? E vai tendo, lógico, resultados concretos, e aí nessa autodivulgação isso vai crescendo, vai tomando performance. É que hoje as pessoas estão acostumadas, é muito mais fácil eu tomar uma pílula. Acredita-se, tomar uma pílula que resolve. Tô com uma dor de cabeça, tá com um dipirona, um analgésico, vamos colocar, eu falei até uma marca aqui, um analgésico para melhorar. Tô com uma inflamação, toma um analgésico aqui. Hoje não precisa de médico, você pode ir lá e comprar. Então, pessoas querem algo mais imediatista. Não construir algo
né, ir na causa E se conhecer, para né? isso, se conhecer para Porque resolver de se fato. conhecer dá trabalho, Então, se eu não traz resolvo, dor. se eu não conheço a causa do problema, tá? Ok, eu vou ficar tomando medicação pro resto da minha vida e cada vez pior. E vai degenerando cada vez mais. Quando eu vou na causa, trabalho, lógico que aí tem um empenho, eu vou ter resultado concreto, eu vou resolver onde precisa. Exato. Né? Imagina, eu estou com um problema, um exemplo, na coluna. Eu só tomo um anti-inflamatório ou analgésico. E eu continuo forçando a minha coluna. Isso uma hora vai me travar. Uma hora não vai nem fazer efeito. Uma hora, quando eu vou na profundidade para resolver isso, ou talvez uma cirurgia, ou um tratamento mais eficaz aí, para reconstituir todo o sistema ósseo, né, nervoso, eu vou ter aí uma melhora mais significativa, porque eu fui na causa. Tá? Então esse é um caminho, sempre buscar a causa. Os sintomas são só sinais de que algo está em circuito, em desarmonia. É algo errado. Tem algo errado. Legal. E mais algumas perguntas? Eu gostaria que você compartilhasse uma mensagem final, né, de esperança, de encorajamento para essas famílias que vivem autismo, para que busquem apoiar a neurodiversidade. Sim. Então, primeiramente, sim, tenha assim a esperança, com também ação e fé e confiança. Por mais que se tenha um diagnóstico, sim, ele só serve como para apontar o que está acontecendo, para se trabalhar em cima disso. Não foque nisso falando, meu filho tem isso, meu filho é deficiente, meu filho tem limitação, e ele escutando isso. Porque ele está captando a nível de essência e a nível também, tá? A nível físico, talvez a nível cerebral, tá? Por telepatia também, ele vai captando isso, e se for isso repetindo diariamente, o que ele vai entender? Que ele é deficiente, que ele tem limitação, ele não pode ser saudável. E aí o próprio pai também, a mãe, se limita a entregar o melhor para o filho. Tá? Porque acredita no diagnóstico cegamente e só faz aquilo. Então, tudo bem, tá o diagnóstico? Vamos trabalhar, o que podemos fazer de melhor para evoluir cada vez mais? Para que ele tenha um processo de neuroconstrução, para que tenha uma qualidade de vida melhor. E sempre pensando, ele vai se tornar melhor, daquilo que eu mesmo espero, como eu contei a história do Sam, que não ia andar, que não ia vegetar, e hoje, adulto, ele corre, ele nada, aprendeu a nadar com dificuldade, mas ele nada, faz triatlo, e deu até palestra, para quem não ia falar, tá? Então, pegar isso, e não só olhar, reforçando o diagnóstico. Seu filho não é o diagnóstico, ele é um ser humano, ele é um ser divino. Olhar além, começa aí, já quebrando a crença. Então vou fazer o meu melhor, vou buscar os melhores profissionais, não ser ninguém que tá. Eu continuo acreditando em mim, no meu filho. E ali, vendo melhores alternativas, tá? Melhores abordagens, melhores protocolos relacionados à neurociência, seja qual for a ciência que vai trazer um excelente resultado. E quando tiver um pequeno resultado, comemorar. Posso ir além. Vou cada vez mais. E ali você está mandando uma mensagem inconsciente e essência para o seu filho que ele pode melhorar, que ele pode ir além e superar expectativas. Essa é a minha mensagem. Todos nós somos capazes. Você se torna aquilo que pensa. Henry Ford também dizia, né? Se você pensa que não pode, você não pode. Se você pensa que pode, você pode. Você é o seu limite. Como falamos Perfeito. por trás dos bastidores aqui, né? Tava falando para a Vivian. Tudo que você. A palavra tem poder. Isso é bíblico já, né? Mais de Sim. 2000 anos. A palavra tem poder. Tudo que você falar para o seu filho, ele será. Isso é importante também, né? Então fale coisas boas, porque a boca, a língua, ela tem poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. Então abençoe. Fale coisas boas, abençoe o seu filho, abençoe o seu próximo, né? Isso é Sim. importantíssimo também. Com certeza. Perfeito. Você, Vi? Só agradecer. Só agradecer. Só agradecer. Gratidão, Fabiana. Imagina, Obrigada. Fabiano, eu agradeço você de coração. Cara, acho que eu e você já formamos um vínculo. Até Perfeito. negócio quântico. É além, é além. Eu espero poder ter mais podcasts com você sobre outros temas. A Vivian e a Marlene vai marcar com você, tá? Eu quero agradecer a sua presença, por você ter disponibilizado esse seu tempo,
poderia estar com a família, né? Sim. Entendeu? Um frio desse, né? E eu gostaria de deixar bem claro que para todos os ouvintes, família, existe alternativa para tudo. Eu que comecei nesse mundo do autismo junto com a Marlene e com a Vivian, cada podcast que eu faço junto com a Marlene e com a Vivian, a cada vez eu fico mais surpreso e cada vez eu tenho consciência que existe alternativa para tudo. Então, eu agradeço você, agradeço também nosso patrocinador Adega Falcão, né? Por nos patrocinar, dar essa força para nós. E agradeço até a Cast Brasil também, por essa parceria que tem junto com a Web Rádio Jarinu News. Esse é um show, sabia? Somos, todos nós juntos. Fabiano, muito Juntos. obrigado. Muito obrigado. Agradeço você de Agradeço coração. pelo convite, por contribuir. Gratidão, e Deus te abençoe. Você continue sendo esse homem, esse menino aí maravilhoso que nos traz muitas informações e nós precisamos, né? E como precisamos, nós, as mães atípicas, as mães As típicas famílias, também, as as típicas. famílias, né? Todos precisam. todos têm os seus desafios. E você Sim, pode ter sim. certeza que hoje você me deixou assim, meio que ligado e meio que pensativo com muitas coisas. Hoje eu vou ficar andando pela chácara pensando em várias coisas. E, Ficou hipnotizado, né? Exatamente, eu fiquei e hipnotizado. lembre-se, se existe um problema, existe sim uma solução. Só que daí tem que se encontrar esse caminho. Mas a solução existe. Igual uma conta matemática, né? 2 mais 2, 100 vezes 100, 1000 vezes 1500, por exemplo. Tem um resultado final e várias maneiras de se chegar. Mas tem sempre um caminho. Como disse, né? Até as pessoas que sofrem síndrome do pânico, tudo, antes de tomar uma tarja preta, procura outros meios. Hoje nós damos uma dica aqui. Como fazer. E sou prova viva, eu vi muitos testemunhos de libertações, síndrome do pânico, fobias, coisas absurdas. Então tarja vocês, preta. antes de comprar uma tarja preta ou comprar alguma coisa, acabar com a tua vida, com o teu organismo, olha, até a Cast Brasil, junto com a Jarinu News, trouxe um profissional que demonstrou que em 3 sessões, 4 sessões, seja quanta sessão for, não precisa ir para a tarja preta, né? Existem várias. Se conhecer, né? Tô aprendendo Olhar pra bastante, dentro. hein? Que bom. Protocolo, né? Estamos Eficiente, aprendendo, eficaz. né? Estamos aprendendo. Não, eu tô aprendendo bastante. Estamos aprendendo. Eu também aprendendo, viu? Sempre formando e capacitando, entrando numa pós, Gratidão. vai entrando em outra. Para quê? Para trazer resultado e solução para quem nos procura. Exatamente. E que Deus nos abençoe Amém. mais essa Amém. semana. Todos. Amém. 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 Até mais. Até mais.